Boa noite, família Semeador. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, em especial aqueles irmãos que vêm pela primeira vez. Sintam-se abraçados e acolhidos. Com a permissão e assistência da espiritualidade superior, nós daremos início à nossa reunião da noite de hoje, desse dia 3 de abril de 2023. Para darmos início, nós convidamos nosso irmão Cícero para a leitura da mensagem e da prece inicial. Boa noite, irmãos. Muito bem-vindos à noite de hoje. Vamos à leitura da mensagem do Espírito de Luz, que deixou aqui na nossa reunião mediúnica, da equipe espiritual que nos acolhe e acompanha os trabalhos dessa casa. Então vamos lá. Ao convite da bondade, apenas aceitemos embarcar na mais linda viagem, a viagem com destino à paz, ao amor, à compreensão, à paciência. Somos todos viajores, temos bagagens diferentes, mas todos nós embarcamos igualmente de malas vazias. Porém, nos estágios onde nos é possível agregar valores, ouvir chamados, muitas vezes a bondade clama por nós. A bondade reserva o melhor assento para nós. E nós tantas vezes mudamos de estação. Deixamos com que a oportunidade passe e ao tentarmos reencontrá-la, percebemos que ela ainda brilha mais, que ela ainda está melhor, e nós ainda de malas vazias, sem recolher o bom da vida. Continuamos a esperar. Esperar até quando, se precisamos seguir e seguir logo? Estejamos atentos. O chamado existe ao seu lado, ao longe, em cada esquina, em cada paragem, sempre haverá um destino chamado bondade. Alertemos então os nossos olhares, os nossos ouvidos, para que possamos finalmente embarcar, seguir, confiar neste chamado que simplesmente nos diz: sejam bons. Que Jesus nos abençoe. Então, com essa linda mensagem, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a essa equipe espiritual que nos conduz, que nos guia, que nos envia mensagens de luz, agradecendo a sua bondade e rogando para que continue conosco, enviando essa luz, enviando o teu amor, tocando em nossos corações, para que nessa nossa viagem, dessa nossa vida, possamos recolher essa bondade que Ele tanto nos envia e retirar dos nossos corações o orgulho, o egoísmo e a vaidade, e que possamos amar ao próximo com indulgência, com humildade, praticando a bondade em todos os momentos, nas nossas preces, aclamando pelas pessoas mais necessitadas, pelos nossos irmãos e por nós mesmos, que temos tanto a crescer moralmente, e essas mensagens vêm nos ajudar. Então, que agradecemos e que o nosso Mestre Jesus continue conosco.
e que envie vibrações positivas para nossa irmã Joelma, que vai palestrar essa noite para nós. Obrigado, Mestre Jesus, que continue sempre conosco. Saudamos também os nossos irmãos que estão conectados através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Passando para o nosso tema de estudo da noite, que já está ali disponível para nós no telão. Sempre é tempo. E quem vai nos ajudar no entendimento desse tema, com bastante tempo, é a Joelma Tanus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva e que nós possamos aqui, nesses momentos em que estivermos reunidos, né, ou mais tarde, em algum outro momento, que talvez não seja noite, né, para quem está em casa e vai assistir depois, pode ser tarde, pode ser bom dia, né, que a gente possa ter esse processo de elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente se conecte à espiritualidade, facilitando, né, esse trabalho, desse entendimento, dessa análise, dessa reflexão em nós e, na sequência, a nossa mudança de postura, a nossa atitude, a nossa ação no dia a dia. Que nós possamos, então, contar com todo este amparo. E nós vamos, então, falar sobre esse tema, né, que, assim, sempre é tempo. E aí, né, a gente teve umas risadinhas aqui, né, que é a piada interna, né? Então, assim, eu e o tempo, né, é uma coisa, porque esse relógio, ele anda muito rápido, né? E aí, sempre dá vontade de falar mais um pouco, mas tem um relógio, tem um horário que a gente precisa seguir. Então, o meu desafio aqui sempre é o tempo, né, estar dentro desse tempo. Mas de qual tempo nós vamos, né, falar hoje? Nós vamos aproveitar já essa semana em que nós estamos, em que muitos dos nossos irmãos celebram aí, né, a Semana Santa, e nós vamos aproveitar o significado desse momento para que a gente faça a reflexão dessa noite e perceba aí, sempre é tempo de quê? Quando nós vamos nos lembrando desse momento, nós estamos aí prestes a celebrar a Páscoa, né? A Páscoa, ela tem ali, se a gente for voltar para o significado dela, se a gente for ali no latim, a gente vai chegar em Pascha, né? Se a gente for para o hebraico, Pessa, que nós vamos entender então ali como passagem. A Páscoa traz então esse simbolismo de passagem, muitas vezes ligado à renovação, ligado à transformação. E quando a gente vai entendendo aqui esse significado, a gente volta, né, e busca qual era o significado ali, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Era a comemoração, né, da libertação do povo israelita do Egito. E no Novo Testamento, qual passa a ser então, né, a comemoração, a celebração após, né, a vinda e a estada de Jesus conosco? É justamente agora o simbolismo da passagem da morte para a vida. Os nossos irmãos vão entender ali a ressurreição. Nós, espíritas, vamos entender, então, né, um movimento muito belo em que Jesus, deixando o corpo físico, ele retorna, então, né, em alguns momentos ali para estar novamente com os seus discípulos, para estar novamente ali com os seus apóstolos, dando, né, essa prova da continuidade da vida. Fica o corpo, retorna-se, então, para essa verdadeira vida, essa vida espiritual, dando, então, essa certeza, essa prova, mas não só disso, também do seu amor pelos discípulos, por nós, e de que ele estaria ali junto na sequência, né, que seus discípulos, que seus apóstolos dariam. Então, mais uma vez, Jesus demonstrando ali, né, todo o seu amor.
E aqui, então, nós vamos entender alguns significados, né? Que a gente fala, gente, como é que o coelho foi parar no meio dessa história toda, né? A gente quer entender, não é? O coelho, ele veio depois como símbolos da igreja, né? Então, vários símbolos foram acrescentados. E o coelho trazendo essa questão aí da fertilidade, né? Trazendo essa questão da vida. Da mesma forma, o ovo. O ovo foi acrescentado como um símbolo posteriormente, para trazer esse significado, simbolizando ali o começo da vida. E era ali uma forma também dos povos antigos presentearem-se com ovos. E por que se fazia isso? Para desejar ao outro ali, na Páscoa, a passagem para uma nova vida. E esse, então, é o nosso tema da noite. Como nós podemos passar para esta nova vida? Para uma nova vida verdadeiramente com Jesus. Como nós podemos nos renovar? Quais são os desafios que nós podemos encontrar? E qual é esse tempo? Seria sempre tempo de nós fazermos esse encontro com Jesus, passarmos então para essa verdadeira vida, essa vida cheia de sentido, essa vida cheia de significado, de um propósito maior, em que nós vamos compreendendo quem verdadeiramente nós somos e seguindo então esses mandamentos do Mestre? É sobre isso que nós vamos conversar. Seria sempre tempo de nos renovar? Seria sempre tempo de atender ao chamado de Jesus? Por aí, né? Vamos nos aventurar então. E essa é a passagem que todos nós, né, somos convidados a fazer. Essa é a passagem que Jesus ali vai nos convidar, que Ele vai nos trazer. Ali Ele fala, né? Na última ceia, ele vai falar com os discípulos. Se a gente buscar, né, o Evangelho de João ali, no 13º capítulo, ele vai trazer esse convite ali, né, aos discípulos, trazendo algumas orientações. Então, Jesus, já sabendo que era ali os seus momentos finais, então essa passagem da última ceia, nós vamos encontrar nos 4 evangelhos, né? Os 4 evangelistas vão relatar, cada um à sua maneira, na sua perspectiva, esse momento em que Jesus está ali, né, na celebração da Páscoa, reunido com os seus discípulos, passando as últimas orientações. E ali, então, Jesus vai trazendo para os discípulos, já no final desse 13º capítulo do Evangelho de João, um mandamento, então, que ele vai fortalecer ali. Então, ele pede para que os discípulos se amem, para que eles amem uns aos outros, assim como Jesus os havia amado. Porque nisso é que eles seriam reconhecidos como seus discípulos, por muito se amarem. Então, ali Jesus está convidando esses discípulos, esses apóstolos, a fazerem efetivamente essa passagem para essa nova vida, né? E aí, o que nós vamos observar nesse momento? Logo após esse convite, né, Pedro ali, até então Simão, ele vai notando essa despedida de Jesus, porque Jesus vai falando sobre isso, e ele começa a ficar incomodado, ele quer saber para onde é que o mestre vai. E quando ele fala, né, ele questiona para o mestre, né, Jesus, né, para onde vais, que não podemos ir também? E Jesus explica que eles não iriam naquele momento, mas que posteriormente, então, eles iriam. Eles trabalhariam e aí sim, né, teriam esse acesso ao reino dos céus, porque Jesus estava fazendo o seu retorno. E aí, né, Simão fica incomodado. Como assim Jesus está dizendo que ele não pode ir também? Que é quando, né, ele vai dizer assim: como não posso ir? Por ti darei a minha vida. E aí Jesus volta e diz então aquela célebre frase tão conhecida por nós, que é: antes que o galo cante, né, terás me negado 3 vezes. Então Jesus questiona, né, me ama? Pois te garanto que antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. E aí passa-se então, e nós temos a sequência, né, de todo aquele desdobrar, começa ali todo aquele martírio de Jesus, enfim. E o que nós vamos perceber? Então, Simão, ele vai até a casa de Caifás, ali, né, naquele pátio onde Jesus estava preso ali em uma das celas. E quando ele chega lá, o que é que vai acontecer? Quando ele chega lá, o que acontece é que as pessoas começam a identificá-lo como um daqueles que seguia o mestre, que estava com o Nazareno. E ele, então, naquele momento, ele nem titubeia.
ele, né, uma das criadas, aponta para ele e diz, e ele nem vai titubear. O que ele vai dizer? Não o conheço. E ele fica ali. Naquele momento, o que ele disse para ele internamente? Ele justificou. Naquele momento, Simão disse assim, não, eu preciso estar aqui. Eu não posso ser pego porque eu tenho que achar uma forma de ajudar, auxiliar Jesus. Né? Enquanto isso, João estava lá, né, indo até a mãe de Jesus para dar, né, ali nota a ela, informação dos acontecimentos. Passa-se mais um tempo, ele ali reunido com aquela multidão, porque as pessoas estavam ali comemorando, tinha a celebração da Páscoa, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. E aí outra pessoa aponta para ele, e ele nega, então, pela segunda vez. Até que um daqueles, né, que estiveram lá para prender Jesus, diz, mas estavas com ele? E aí ele nega de forma ainda mais veemente. Eis, então, que o galo canta, ou de acordo com o livro Boa Nova, no capítulo 26, os galos da vizinhança toda começam a cantar. E ali a gente vai vendo, então, que aquilo que Jesus já havia percebido, alcançado na fragilidade da fé, da convicção, do coração de Simão estava sendo realizado. E nesse momento, agora, a partir da perspectiva, né, ali do livro Boa Nova, Humberto de Campos, o que ele vai trazer? Que nesse momento, quando Simão se dá conta do que aconteceu, ele sente, então, ali o coração tomado de angústia. Ele fica, então, ali muito angustiado, ele fica atônito. Por quê? O que é que aconteceu com Simão, meus irmãos? Aquilo que acontece conosco. Aconteceu com ele ali o que acontece conosco a todos os momentos em que nós somos convidados a seguir Jesus. Ele começou a pensar no dia a dia. Ele começou a pensar ali nos familiares, nas obrigações comuns, né, do dia a dia que ele deveria seguir. Ele começou a pensar quais seriam as consequências que ele teria que enfrentar ali de acordo com as convenções de Jerusalém. Então, naquele momento, quando ele começa a pensar nesses aspectos que o envolviam, ele se vê, então, negando a Jesus. A primeira negativa ele faz contando para si uma historinha, contando para si uma justificativa. Que era, não, eu estou aqui, não posso ser preso porque eu preciso ajudá-lo. Mas depois, então, o que é que ele percebe? O que os espíritos superiores vão nos trazer lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. Uma das nossas maiores dificuldades, muitas vezes, em fazer a mudança, em fazer essa passagem para uma nova vida, para uma vida feliz, seguindo os ensinamentos de Jesus, é quando toca ali o nosso interesse pessoal. Porque a gente vai indo até bem, né? Nós vamos indo bem, assim como Simão. Por quê? Vamos lembrar quem era, né? Esse apóstolo, ele era um dos mais rigorosos. Ele era extremamente rigoroso, ele gostava muito de cobrar do outro ali aquela retidão, seguir ali à risca os ensinamentos de Jesus. Ele se colocava muitas vezes nesse papel. E o que é que ele percebe ali naquele momento? Que ele não conseguiu honrar o Cristo, que ele não conseguiu estar ali verdadeiramente ao lado do Cristo. E aí vem então para ele esse chamamento. Ele percebe o que lhe falta. Ele entende, num momento extremamente doloroso. Ele percebe então essa dificuldade que havia nele. Ele não conseguiu abnegar. Ele não conseguiu abrir mão de si. Quando tocou no interesse pessoal, então, ele recuou. Que é o que nos acontece. Naquele momento de dificuldade, a gente vai lindo, né? Nós temos que amar os inimigos, né? Nós temos que perdoar, e nós vamos lindamente discorrendo, a gente vai fazendo ali, né, as nossas pequenas ações e vamos trabalhando. Mas a hora que o projeto não acontece do jeito que a gente imaginava, a hora que o recurso financeiro não vem do jeito que estava programado, que estava planejado, na hora que aquela pessoa que nós muito amamos resolve não mais caminhar ao nosso lado, tem uma escolha diferente. Na hora que os desígnios divinos, né, ali decidem que é o melhor momento da partida de um ente querido, nessas horas, na hora de mostrar então que estamos prontos para essa nova vida, essa vida feliz com Jesus, nós também fazemos como Pedro.
como Simão ali, né? Nós recuamos. Nós temos essa dificuldade porque pega ali no nosso interesse pessoal. Então, o que significa? Embora, né, Simão estivesse ali acompanhando Jesus, vendo todas as curas, vendo toda a vivência ali, né, com seus próprios olhos, vendo todo o exemplo que Jesus dava, todo o amor que Jesus dispensava, todas as orientações, bebendo ali daquela fonte pura, daquela fonte cristalina, tendo a sua casa, né, como ponto de encontro ali para vários momentos e ensinamentos, enfim. O que é que acontece com ele nesse momento, na hora de dar o seu testemunho, na hora ali do sacrifício, na hora de enfrentar as dificuldades, ele recua. Então aí nós vamos percebendo que muitas vezes é o que acontece conosco. Nós estamos altamente imbuídos de fazer a passagem, de nos renovarmos, de nos transformarmos. Mas a partir do momento que toca em algo, para nós, o que é que acontece? Nós recuamos. Nós não estamos dispostos a quê, meus irmãos? Nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos modos de pensar, dos nossos modos de agir. Nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abrir mão das conveniências, das facilidades que nós temos, do vício, do hábito. E aí, o que vai acontecendo? Nós não estamos dispostos, assim como Simão, a deixar de ser o velho Simão para se tornar aquele que ele se torna depois, né? Para se tornar, então, Pedro. Olha que interessante. Mas aí, o que a gente faz, né, nesse movimento? Aqui, nesse movimento, nós vamos, né, buscar nos espelhar também, agora em Pedro. Porque o que a gente vai ter relatado? Né? Pedro, o que ele vai fazer a partir desse momento em que ele se vê ali negando, né, a Jesus, em que ele faz essa reflexão, em que ele enfrenta a angústia, em que ele percebe a sua incoerência, em que ele percebe que ele não fez essa passagem. O que ele faz, então? Ele vai lamentar? Ele vai se vitimizar? Ele vai começar a dizer que ele é um fracasso? Ele vai começar a dizer ali que ele traiu a Jesus, que ele está sem saída, que a vida não vale mais a pena? Que o que será dele, pobre coitado, aquele apóstolo que mais, né, esteve junto de Jesus, não conseguiu dar o próximo passo? Ele vai trazer essa incapacitação para ele? Não, ele não faz isso. O que acontece? Ele sofre ali aquela dor que desperta, que conta para ele, né, da real condição em que ele se encontrava, mas ele segue. Ele se junta, então, né, ali aos discípulos. E será qual a ação que Jesus tem para com ele? Então a gente vai pensar aqui, né? A gente vai lembrar que Jesus, né, ele já estava desencarnado, já havia deixado esse corpo físico, mas ele volta ali naquelas aparições, então ele volta e aparece, né, para os teus discípulos, os teus apóstolos. E em uma dessas, se não me engano, a terceira aparição de Jesus é aquele momento que eles estão ali, né, a pescar. Então Jesus vai, sinaliza para eles onde é que eles deveriam jogar a rede, eles estavam jogando de um lado, Jesus sinaliza, eles conseguem ali trazer os peixes até que se reconhece Jesus e começa-se então ali, né, um diálogo, está narrado no 21º capítulo do Evangelho de João. E ali o que vai acontecer? Por 3 vezes Jesus vai questionar Pedro, né? Agora em espírito, mas ali, né, nas condições para que os seus apóstolos pudessem vê-lo. E aí ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele vai dizendo que sim. Jesus pergunta mais uma vez, né? E qual que é a recomendação que Jesus traz? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E então, Pedro agora, né? Aquele Simão Pedro, agora a rocha, com uma fé mais robusta, mais convicta ali, fortalecida, ele então começa esse processo. Por meio de uma ação palpável, ele faz então essa passagem do interesse pessoal e se entrega ali, pega a sua cruz e vai então seguir verdadeiramente Jesus, se transformando num missionário. E aí ele sai, né? Então, tanto é que o primeiro sermão dele, né, ali que ele faz, mais de 3.000 pessoas estão ali
para poder ouvi-lo. E ele se dedica a essa causa de converter ali os pagãos. Então, ele participa também ali daquela assembleia que buscava, né, avaliar quem é que... Ele preside, na verdade, a assembleia. Quem é que iria substituir Judas, então, né? Elege-se Matias para essa substituição. Ele se encontra com Paulo, né? E ali ele dá um aval para Paulo continuar então no seu trabalho de converter os não-judeus, de apresentar então Jesus, os teus ensinamentos aos não-judeus. E ele vai então, né, disseminando aí a boa nova, ele vai disseminando o evangelho de Jesus, chegando até, né, a Antioquia, ele vai passando por Jope, Lida, Samaria, enfim. Então ele começa essa peregrinação. E aí nós nos questionamos então, meus irmãos, sempre é tempo? Sim. Sempre é tempo de nós revermos a nossa conduta. Sempre é tempo de nós revermos a nossa postura diante da vida e com ações práticas, com ações direcionadas, muitas vezes fortalecidas pela fé, pela confiança, porque passamos por uma dor e nos vimos ali naquele momento frágeis, fracos. Nós nos tornamos então fortes para quê? Para verdadeiramente fazer essa passagem, para abrir mão, então, desse interesse pessoal e caminhar na direção que Jesus nos sinaliza. E nós temos também, né, uma outra situação extremamente rica de aprendizados, e essa aqui, ela vai, né, talvez falar um pouquinho mais forte aos nossos corações, porque pode ser a situação em que a gente se encontra. Nós temos aqui, então, Paulo, que nasce Saulo na cidade de Tarso, né, peraí, deixa eu lembrar aqui, que senão eu ia falar na Sicília, e não é Sicília, é Cilícia. Né? Ali no primeiro ano do primeiro século da era cristã, né, da nossa era. E o que acontece com ele? Ele vai, muito jovem, estudar, né, em Jerusalém, faz parte ali da escola de Gamaliel, ele se aprofunda, se especializa no conhecimento dos textos sagrados, se torna fariseu. Fariseu, então, é aquele que conhece profundamente essas escrituras, né, que conhece a antiga lei, a lei mosaica, e nessa profundidade desse conhecimento, muitas vezes é o quê? É rigoroso na aplicação. Então, o que nós vamos encontrar ali em Saulo, antes de se transformar em Paulo? Nós vamos encontrar um hebreu completamente aderente aos costumes da sua época. Muito aderente, completamente adaptado ali à sociedade, completamente adaptado à comunidade. E aí nós vamos nos dizer, mas como, né, se ele perseguia cristãos? Ali ele estava apenas praticando a fé dele, porque era nisso que se acreditava, que os cristãos eram, então, esses inimigos da religião. Então, naquele momento, embora estivesse totalmente contrário às leis divinas, perseguindo irmãos, ele estava agindo de acordo com aquilo que ele acreditava. Ele estava totalmente incorporado à sociedade. E era um caçador de cristãos. Eis que, então, na famosa ali, né, passagem, quando ele ia a Damasco, com as cartas autorizando ele a aprisionar, né, cristãos, eis o que acontece? O relatado encontro com Jesus. Quando uma luz, né, muito forte, muito bonita se faz, ele então não consegue, né, enfrentar aquela luz, mas ele percebe então uma voz conversando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, quem é Senhor? Porque um dos pontos mais fortes, né, de Saulo, que se torna Paulo, é exatamente a obediência. Então ele era muito obediente ali, aquilo que, né, era ensinado, aquilo que ele acreditava. Quando ali ele percebe então essa luz, ele já entende que se tratava do quê? De uma grande autoridade. E olha que ele não estava vendo, ele não estava percebendo. Ele notava a luz, mas aquela autoridade moral de Jesus era ali, então, percebida por ele. Ele percebe, então, por isso que ele fala, quem é o Senhor? E então Jesus revela que era ele, que era Jesus, e ele não titubeia. Olha que bonito, ele não titubeia. O que queres que eu faça? Ele só pergunta o que deve ser feito, porque ele iria obedecer. Era o ponto forte dele. E então, o que ele faz? Ele segue. Ele vai ali até o local da cidade, onde foi sinalizado, ele vai encontrar Ananias. Ananias não queria encontrar de jeito nenhum. Pensa bem, gente.
cristão, vou me encontrar com o maior perseguidor de cristãos, né, que após ali a morte de Estevão apedrejado, ele começa a liderar o movimento de perseguição aos cristãos. Então a gente vai olhar também para Ananias nessa coragem, porque ele vai lá e segue o que lhe era solicitado. Ele vai e então ali dá as orientações, conversa, né? Aí a gente vai ter muito essa questão da restituição da visão, né? Ali de Saulo, que ele passa a ver, então ali passa-se, né? Se torna Paulo, enfim. Mas como é que a gente pode, né? Muitas vezes entender isso? Ali cai então aquela venda do orgulho. Naquele momento em que ele encontra Jesus, por mais adaptado que ele tivesse à sociedade, por mais que de acordo com a sociedade ele estivesse fazendo tudo o que era correto, mas ao encontrar Jesus, toca-se profundamente, aquela venda do orgulho cai. E aí nós vamos ter vários estudiosos questionando, falando assim, não, mas essa conversão de Paulo, né, de Saulo aí em Jesus e se tornando Paulo foi algo, né, fora do comum, porque a gente, né, entende que esse progresso é um processo. Mas aí um ponto para a gente começar a observar é assim, o quanto dentro de Saulo, naquelas perseguições que ele fazia, ele já não encontrava às vezes ali um vazio. O quanto aquilo já não estava mexendo com ele. E alguns dizem, né, que a postura de Estevão, na ocasião do seu apedrejamento, pode ter mexido muito com ele. Então, ele já estava se questionando. Mas um outro ponto para a gente perceber é que ele já trazia em si tudo aquilo que ele precisava para ser o apóstolo de Jesus. Para dar sequência e para levar tão longe como ele levou os ensinamentos de Jesus. Então, já era um espírito que tinha essa condição, mas quando ele chega aqui à Terra, o que acontece? Fica tudo adormecido, fica tudo abafado pela sociedade, fica tudo abafado pelos costumes que ele foi seguindo, até que então, naquele encontro, tudo aquilo desperta dentro dele, que já estava despertando um tempo antes, e ele retoma então, abrindo mão de tudo aquilo que a sociedade colocava, que obscurecia a sua visão, e ele passa agora a agir de maneira coerente com Jesus, de acordo com as leis divinas, e ele vai propagar, então, ali tudo que Jesus havia trazido. E aí agora nós vamos, às vezes, nos ver no lugar de Paulo, né? Que era Saulo e se torna Paulo. Será que, às vezes, nós também não estamos distantes das verdadeiras leis divinas, mas tão habituados ali, tão incorporados ao que a sociedade nos permite fazer, a gente está tão ajustado à sociedade, que por vezes a gente nem percebe a necessidade de fazermos mudanças em nós, para essa verdadeira passagem, para a vida verdadeira, para a vida com Jesus? Porque era isso que acontecia com Paulo antes, Saulo. Ele estava completamente adaptado, ele era um hebreu típico do seu tempo. E será que isso não está acontecendo conosco? Será que a gente não está se deixando levar pelo que a sociedade aceita, pelo que a sociedade diz que é o correto, pelo que a sociedade, né, apregoa, e nos distanciando de quem nós somos verdadeiramente? Será que isso não está acontecendo conosco? Porque nessa passagem com Paulo, talvez a gente possa refletir um pouco sobre isso. Mas, o que é a boa notícia? Essa é uma frase, né, atribuída ao Charles Chaplin, que ele diz assim, que cada segundo, né, é o momento em que nós podemos mudar a nossa vida para sempre. Cada segundo conta. Contou cada segundo ali, né, para Simão, que resolve assumir ali verdadeiramente, né, aquela missão, e se torna então Pedro, a rocha, que entende o valor não de um dedo apontado, porque era isso que ele fazia, mas de uma mão estendida. Porque uma parte, né, ali voltando, né, o capítulo 26 do livro Boa Nova, o relato, né, que se tem ali, é de que quando ele nega Jesus pela terceira vez, né, os galos cantam ali, né, o que vai acontecer? Que ele olha para a cela de Jesus dava para o pátio, ali onde estavam as pessoas, e que ele nota em Jesus um olhar dócil, um olhar amoroso. E ali ele entende, então, o significado de, ao invés de ter uma mão, né, apontada, ter uma mão ali para se apoiar, ter uma mão ali para se levantar, uma mão que apoia, uma mão que, né, reergue a pessoa. E nós, né, o que nesse momento da nossa existência nós podemos fazer?
Qual seria a mudança que nesse momento da presente existência nós podemos fazer que vai nos garantir então essa Páscoa, vai nos garantir então essa passagem para uma vida nova, uma vida feliz com Jesus? O que nós podemos fazer? Porque cada segundo, cada momento é o tempo que nós podemos fazer então toda essa reviravolta, que nós podemos fazer toda essa mudança. É naquele segundo ali que nós estamos, às vezes, no semáforo, já tão habituados, já tão treinados, né, já tão desconfiados de tudo, de todos, achando que aquele irmão que vem até nós ali, né, pedir algum auxílio, algum recurso financeiro, que ele só quer usar droga, né, e a gente fala, não, eu não vou colaborar com o vício de ninguém. Que aí a gente nem olha para a pessoa, a gente só, tão automático, né, só faz assim. Mas a gente nem olha, né? Nem vê quem é aquela pessoa que está ali, nem direciona o olhar, né? Às vezes a gente tenta não cruzar o olhar, a gente talvez não tenha, né, R$1, R$2, não queira dar nada, não tenha um alimento para oferecer ali àquela pessoa, enfim. Mas a gente nem oferece daquilo que, aí falar assim, dos sobres, a gente fala, não, gente, mas nos falta, mas nem oferece do tempo, né? Do nosso tempo ali de conversar com aquela pessoa. Né? Ou então, a gente sabe que às vezes algumas pessoas são agressivas quando a gente recusa, quando a gente, né, não oferta aquilo que é solicitado, mas a gente nem se abre para fazer uma prece. A gente fica ali antes do portal. A gente fica ali no portal, gente, mas essa pessoa, como assim, né? Está em situação de necessidade, ao invés de ser agradecida, está aqui me xingando, está aqui. Não, o convite de Jesus é fazer a passagem. Tudo bem, ele deve estar numa situação difícil, meu dia também não está fácil, mas eu posso fazer uma prece por ele e por mim. O quanto, às vezes, a gente está nesse automatismo tão incorporado, tão pertencentezinho ali, né, ao que a sociedade prega. Então, a gente, né, se a sociedade olhar, a gente vai falar, nossa, a gente somos os homens de bem, ou as mulheres de bem, né, ou as pessoas de bem do Evangelho. Mas que se a gente for olhar verdadeiramente o que Jesus recomendou lá, né, para os seus apóstolos, que se estende a todos nós, que é, ameis uns aos outros como eu vos amei, nós estaremos muito distantes. Nós estaremos muito mais para Saulo do que para Paulo, o apóstolo. Né? Fica essa reflexão, e talvez a gente possa fazer algumas perguntas para nos ajudar a entender um pouquinho esse presente momento. Será que esse presente momento nos pede uma mudança? Será que não seria um bom momento agora aproveitar, né, esse ensejo da Páscoa para que a gente se questione sobre a forma como nós temos levado a nossa existência? Ela é boa para nós? Aí a gente fala, ufa, passei ileso na primeira pergunta. Né, passei ileso porque ela é boa. Mas vamos lembrar o que é bom. É bom não só no presente momento. Mas vamos lembrar que quem somos nós? Nós somos espíritos imortais. Em um tempo menos longo, mais longo, nós vamos deixar a vestimenta física e retornaremos aí ao plano espiritual. O que nós estamos fazendo da nossa existência hoje é bom para nós, enquanto encarnados que somos, e como espíritos, que é a nossa verdadeira essência, e que, né, a gente nunca deixou de ser, mas que a gente deixa esse corpo e retorna ao plano espiritual. Como é que estão as nossas obras? Porque Jesus já nos disse, a cada um segundo as suas obras. E a gente fala, não, mas as intenções contam. Sim, as intenções contam, mas as obras são imprescindíveis. É necessário. Então, como é que verdadeiramente estamos? E aí, talvez a gente passou também, falou, não, ó, marquei verdinho aí. Mas a nossa existência, a forma como nós temos conduzido, ela tem sido boa para nós, para o nosso futuro, como espíritos que somos, e tem sido boa para aqueles que nos cercam? Porque essa é a razão de ser. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Cada encarnação, cada existência tem para nós um duplo objetivo. De nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos, mas também de colaborarmos na obra da criação. Então, de colaborar com os nossos irmãos, de colaborar, então, no presente momento que nós nos encontramos no planeta Terra com a sua regeneração. Aí nós vamos para
segunda pergunta, né? O que cada um de nós deseja dessa existência? O que cada um de nós quer levar dessa existência? A terceira, o que nós estamos buscando? Porque às vezes a gente quer levar uma coisa, a gente quer levar as boas obras, não é? Não, eu vou fazer boas obras. Mas será que é isso que a gente tem buscado no dia a dia? É isso que o nosso comportamento conta? Queremos fazer boas obras, mas e a nossa conduta, a nossa ação? Será que estamos só no campo do desejo ou a gente tem conseguido realizar? Desejo mesmo viver o que vivo, fazer o que faço? É isso que eu gostaria de fazer? Será que é isso? E se não for? Eis a hora, então, da mudança. E aqui vem a doutrina que nos traz, né, essa maravilha, essa preciosidade. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu já estou com 50, não vai dar mais tempo. Né? Não vai dar mais tempo, enfim, não dá. E aí o que a doutrina nos conta? Que nós somos imortais. Que aquela boa obra, aquela mudança, aquela transformação, aquela renovação que a gente começa agora, ela não vai se encerrar daqui, né, a 50 anos, caso a gente vá, né, desencarnar com 100 anos, mas ela vai continuar. Continua para os que aqui ficam, nós teremos, né, sendo uma boa obra, outros que continuarão e as pessoas se beneficiarão e contam para nós, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. E ainda, eu pretendo continuar assim, como eu estou, ou eu percebo uma necessidade de mudança? E aí, muitas vezes, né, o que se torna resistência à mudança para nós? Abrir mão daquilo que é confortável, abrir mão do nosso interesse pessoal. Né? Mas onde é que isso vai nos levar? E aí, nós estamos ainda em tempo, né? Porque sempre é tempo de fazer essas modificações, de fazer essas mudanças, de fazer essas transformações. E é o que nós vamos, né, observar ali com o nosso codificador da doutrina, né? Então, vamos pensar na preciosidade que Allan Kardec nos deixou? Vamos pensar? Ele nos deixa, então, ali 5 obras fundamentais, mas uma coletânea da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, né, o relato das suas viagens. Ele deixa também, né, editado após ali o seu desencarne, obras póstumas. Ele nos deixa uma preciosidade. E aí a gente faz uma pausa agora e pergunta, né, quanto tempo Allan Kardec teve para tudo isso? Ele nasce ali no início, né, de 1804, vou conferir. 1804, né? Ele nasce ali em 1804. Em 1855 começa aqueles, né, já tinha começado antes, né? Mas é quando ele começa a receber os convites para ir ali assistir o fenômeno das mesas girantes, enfim. Ele recusa o primeiro, o segundo, até que ele vai no terceiro, então 1855. E tem uma produção riquíssima, valiosa. Ele traz para nós o Consolador prometido pelo Cristo, ali até 1869. E aí a gente fala, nossa, quanta coisa, né? Devia ser um jovenzinho, né? 1804, 1855, Kardec já estava contando ali, né, com seus 51 anos e trabalhou incansavelmente, arduamente. Mas talvez a gente pense assim, será que sempre é tempo mesmo? E talvez o que aconteça conosco é que a gente já desistiu da vida. Talvez a gente já desistiu de viver. Talvez a gente já se entregou à doença, já se entregou ao desespero de uma perda, de um revés financeiro. E nós estamos ali já, né, não só mais na ideação suicida, mas nós já estamos, né, dando ali corpo, digamos assim, já estamos dando ali sequência nessa ideação, a gente já está ali com o nosso planejamento. Será que ainda é tempo? Sempre é tempo. Sempre é tempo de escolher viver. Sempre é tempo de escolher ajuda. Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de renovar. Sempre é tempo de encontrar razões para viver. E aqui nós vamos relatar também, né, uma história que é muito conhecida, de ali alguém, assim como nós, o espírito encarnado,
que ele passa por uma decepção muito grande. Né? Então, ele passa por uma decepção muito grande. E nessa decepção que ele tem, então, ele vai relatar, e ele relata numa carta que é escrita a Kardec. Né? O que ele vai relatar a Kardec? Então, da dor que ele, né, estava sentindo. Ele tinha sido encadernador desde muito cedo, então uma pessoa ali, né, simples, trabalhadora, que há 2 anos atrás casara-se com o amor da sua vida. A pessoa que ele queria viver para o resto de toda a sua vida. Mas que uma doença muito cruel, muito súbita, leva embora a sua amada. E então ele perde tudo. Ele perde o interesse pela vida, ele perde o desejo de viver. E o que fazer desse tempo? O que fazer desse tempo se o seu amor já não estava mais ali? E ele relata, então, que ele já tinha planejado, né, tudo isso. E ele ali já tinha namorado o Rio Sena, né, então, namorando o Rio Sena, um dia, então, que ele resolve, né, continuar o seu planejamento, ele vai até a Ponte Marri. E lá na Ponte Marri, quando ele vai, né, ali executar o ato, porque para ele seria muito fácil, ele pensou em tudo, ele não sabia nadar, então seria muito fácil, né? E a hora que ele vai pular, quando ele coloca a mão na ponte, ele pega em algo, né? Pega em algo, toca em algo ali que ele quer ver, né? E aí, como a Fabiana diz, né? Graças a Deus que até quando a gente está pensando em abrir mão da vida, a gente mantém a curiosidade. E é nessa curiosidade que ele vai lá, procura um poste de luz e vai ver o que está escrito. E aí ele olha assim, né? Era um volume de O Livro dos Espíritos, que já estava ali bem, né, umedecido. E que ele olha e está escrito assim, né, nas primeiras páginas: este livro salvou a minha vida, leia com atenção. A. Laurent. E ele olha isso, né, e ele fala, uai, né, foi folhear, foi buscar. E ali no Livro dos Espíritos ele começou a encontrar as respostas, ele começou a encontrar ali a consolação. E aí, o que vai acontecendo com ele? Sempre é tempo. E quando ele encontra essa consolação, ele entende, né, as dores pelas quais ele estava passando, o que estava acontecendo com a sua amada, que ela não deixara, né, de viver apenas o corpo, mas que, sim, né, sendo o amor esse laço verdadeiro que os unia, haveria a possibilidade de que ele, seguindo as leis divinas, então, não tirando a sua própria vida, haveria um momento desse reencontro, enfim. E ali ele começa a fortalecer a sua fé, e a encontrar motivos para viver, motivos para levar adiante a sua existência. Ali ele encontrou ajuda, ali ele encontrou consolo. Então ele vai, deixa um recadinho, né, ali no livro também, na sequência, e dizendo, né, que ele salvou a minha vida também, como se fosse na sequência, né, daquele recadinho. Era o Perrier, ele faz uma encadernação muito bonita, né, e faz com que essa encadernação, com essa carta, chegue ali até Kardec, pedindo a Kardec para que ele continuasse ali, né, a sua obra, para que ele continuasse esclarecendo, consolando as pessoas, trazendo, né, essas razões, esses motivos para viver, e que sempre é tempo. Então, meus irmãos, não importa aqui com qual personagem a gente, né, se identificou. Se às vezes a gente se vê meio vacilante, levado pelo interesse pessoal ali, né, como era Simão e depois se transforma em Pedro, ou se a gente se vê tão assim, né, tão encaixadinho na sociedade, que a gente segue tudo ali que é esperado, mas que na verdade só nos afasta de nós, da nossa essência, nos afasta de Jesus, nos afasta da felicidade, ou se a gente está passando por uma situação muito difícil, né, em que às vezes a gente pensa, não vale mais a pena. Sim, vale a pena. Sempre é tempo. E sempre é tempo, inclusive, né, para os nossos irmãos que já deixaram, né, o corpo físico, pelas mais diversas razões, enfim, e que eram, às vezes, né, atormentados por dores, né, que eram, às vezes, muito arrogantes, que eram, às vezes, muito orgulhosos, muito egoístas. Também é tempo. Tanto é, né, que o tema dessa palestra ele surge a partir da reunião mediúnica, em que um espírito que estava sendo atendido com essa dor, ele desencarnara, então, ali, e se reconhecia muito arrogante, se reconhecia muito orgulhoso, muito distante de Jesus, enfim, desses ensinamentos, e sofria com isso. Ele achava que, já por ter desencarnado, não era mais tempo, não dava mais tempo. Quando a espiritualidade benfeitora que estava atendendo diz, e ele repete, né, para que nós, os encarnados, pudéssemos ali aprender um pouco, que sempre é tempo, sempre é tempo. Se a gente está nessa situação mais desesperadora, então que a gente possa ali pedir a ajuda, né?
A casa dispõe do atendimento fraterno, que acontece todas as terças-feiras às 17h30. Então, meus irmãos, sempre é tempo de despertar as nossas potencialidades, de fazer a passagem para essa vida nova. E para isso a gente só precisa de um encontro com Jesus, e ele acontece a todos os momentos, né? Que às vezes a gente que fica querendo ali ser Saulo, né? Não, se eu encontrar Jesus, se Jesus falar comigo, vou me transformar em Paulo. Né? Vou me transformar nessa pessoa que faz essa passagem para uma nova vida. Mas Jesus vem até nós em todos os momentos. A cada momento que nós encontramos um irmão, ele vem até nós. E para fechar, vamos contar a história de Martin, que está lá no site Momento Espírita, em que ele era ali um sapateiro, e ele passa por uma grande dor também, ele perde a sua esposa, e ao perder a sua esposa, a vida para ele fica meio sem graça, fica meio sem sentido, enfim, mas até que alguém fala para ele que ele deve ler os evangelhos, que ele deveria ler os evangelhos, e ele começa a ler os evangelhos então. Até que certa noite ele estava numa passagem em que determinado fariseu recebeu muito mal Jesus, foi muito mal educado, muito grosseiro com Jesus. E ele começou a se questionar se Jesus viesse até ele, como é que ele iria receber Jesus? Algumas pessoas talvez se lembrem dessa história, né? Como é que ele ia receber Jesus? Aí fica essa pergunta, né? Como é que nós gostaríamos de receber Jesus? E aí então, de repente, ele ouve uma voz falar para ele: Martin, amanhã virei te visitar. E aí ele ficou atônito, porque ele não viu nada, ele só ouviu a voz: Martin, amanhã virei te visitar. E ali ele fica eufórico, né? Quase que não dorme, imagina. A gente ouve uma voz, reconhece, né, ali a voz de Jesus e a gente pensa: nossa, é amanhã, né, minha estrada de Damasco, é amanhã meu grande encontro. E aí, então, ele fica, acorda, prepara uma sopa ali, uma sopa muito simples, era uma pessoa muito simples, varre ali a sua sapataria, era sapateiro, e fica lá trabalhando, né? Não perde tempo não, gente, não fica parado não, ele fica lá trabalhando, mas olhando para a porta. E vai passando o tempo e nada, né? Mas ele continua olhando para a porta e nada, até que de repente ele percebe uma senhora com uma criança que estava andando ali, ventava muito, né? Então a senhora tentava proteger a criança, estava sem nada, né? Não estava com blusa, não tinha nada para se proteger nem a criança. Ele convida ali para que elas entrassem, né? A mulher e a criança, e ele pergunta se ela quer um chá, oferece um chá para ela se aquecer e vai conversando. E aí ela conta que ela tinha acabado de penhorar o chale dela, por isso que ela estava andando, né, desprotegida, sem proteção, ali naquele frio, porque o marido, né, não estava em condições de trabalhar, enfim, e ela não tinha mais o que fazer. Então ela vendeu ali a única coisa que ela tinha para se aquecer. E aí ele fica tocado, né, ali por aquela história, e ele vai, então, oferece um casaco mais grosso, mais pesado, e também o dinheiro necessário para que ela pudesse voltar lá e pegar o chale de volta e cobrir as despesas que ela tinha, enfim. E aí ela agradece, vai embora, e aí Martin continua, né, esperando Jesus, assim como a gente ia ficar esperando também. Até que, de repente, a pessoa que estava ali varrendo a rua, né, para, porque a pessoa estava cansada. Ele fala: nossa, está cansado, vamos entrar? Chamou a pessoa para entrar, ofereceu a sopa, e foi conversando, a pessoa foi falando da vida, ele foi falando da vida dele, enfim. E aí se despediram, o trabalhador precisava voltar ali, a varrer a rua, enfim, e se foi. E ele continuou, né, esperando Jesus, chegou o fim do dia e nada, e o relógio está acelerado. E nada, né? E ele falou: uai, gente, mas o que aconteceu, né? E aí, então, quando chega a noite, ele vai ler o Evangelho, e aqui a gente percebe, né? Ele não desaponta, ele continua. Ele tem perseverança, ele tem confiança, ele já está desenvolvendo a sua fé. Ele não faz assim: Jesus não me visitou hoje, então, e de repente, ele escuta a voz dizendo: Martin, hoje eu estive aqui. E ele olha, então, e numa das paredes, como se fosse uma projeção ali, ele vê aquela mulher com a criança. E, de repente, a voz de novo: Martin, hoje eu estive aqui. Ele olha ali e na outra parede projetada, então, a figura daquele trabalhador. Então, Martin entende que Jesus já tinha visitado ele, assim como Jesus nos visita todos os dias. Que a gente, então, assim como Martin, saiba receber Jesus. Que a gente receba Jesus e haja, então, como Paulo. Que a gente se transforme nós. Que a gente faça essa passagem. Que a gente faça a passagem para essa nova vida. Porque Jesus nos visita todos os dias, às vezes por meio de irmãos mais dóceis, por meio de irmãos, né, mais necessitados, por ora por meio de irmãos mais desorientados, mais agressivos, mas Jesus
nos visita todos os dias. Que a gente possa, então, seguir ali o que ele recomendou no Evangelho de João, no 13º capítulo. Ameis uns aos outros e que possamos, assim, ser reconhecidos como os discípulos de Jesus, por muito nos amarmos. E que ele nos abençoe. Joelma, muito obrigado. Que Jesus te abençoe. E sempre é tempo para você voltar no futuro próximo, trazendo novos temas para nós, né, meus irmãos? Vamos aos nossos recados da semana. Nós estamos no início do mês e é o momento de nós realizarmos o pagamento do vigia dos carros. Então, aqueles irmãos que estiverem em condições de contribuir, o Juliano, está por aí? Está lá no fundo. O Juliano vai nos auxiliar com a coleta aí das contribuições. Então, todos os meses a gente tem que pagar, né, esse nosso irmão que fica aí cuidando, e as arrecadações não são suficientes e todos os meses, geralmente, o centro subsidia parte desse valor para a gente conseguir, né, mantê-lo aí e a gente estar aqui tranquilamente e sabendo que o nosso patrimônio está sendo vigiado lá fora. O outro recado, meus irmãos, é que no dia 15 de abril, será num sábado, das 8h30 às 13 horas, nós teremos o Bazar das Mães. Então será uma oportunidade para nós virmos à nossa casa adquirir presentes confeccionados aqui pelo grupo de trabalhadoras, né, que cuida do artesanato da nossa casa. Então, dia 15 de abril, coloquem, por favor, nas suas agendas. Será uma oportunidade também de contribuirmos adquirindo esses presentes com a nossa casa, com a manutenção da casa e das obras sociais. Lembrando também que todos os domingos, a partir das 17 horas, nós temos a reunião aqui na nossa casa. E essa reunião acontece o estudo do Livro dos Espíritos e também do Evangelho. Então é uma oportunidade também, se vocês tiverem disponibilidade, de vir a essa reunião aos domingos. E aos domingos já retomamos o passe individual na sala de passe. Então aos domingos não é o passe coletivo, como ainda está na segunda-feira, tá? Então é um convite a vocês aqui. A reunião acontece todos os domingos às 17 horas. Estudo do Livro dos Espíritos, Evangelho, passe e fluidificação das águas, às 17 horas. Semana passada eu falei com vocês, reforço essa semana novamente, sobre a biblioteca. Então está disponível lá, nós temos uma trabalhadora aguardando por vocês, para apresentarem as obras que lá estão, e todas as obras estão à disposição de vocês para serem emprestadas, tá? E que vocês utilizem desse espaço e mais esse serviço oferecido pela casa. Temos também ao fundo do salão algumas obras ali também disponíveis, que vocês podem levar, né? Fiquem à vontade. Diríamos, é um mercado de confiança, na verdade é uma biblioteca de confiança. Vocês anotam o nome da obra, leva para casa, leia, o dia que terminar a leitura, coloca ali novamente. Então, fiquem à vontade, tá? Para ir à biblioteca, conhecer as obras, como aquelas também que estão ali disponíveis. Então, chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência que se fez presente. Convidamos os médiuns passistas para se posicionarem à lateral do salão, para o nosso passo coletivo. Convidamos também a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana
Fique em paz. Amados irmãos, vamos nesse instante serenar as nossas mentes, acalmar o coração e elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, rogando ao próprio amor que acolha cada um de nós nas suas dores, nas suas dificuldades, que possamos ter no Mestre Jesus, o médico de nossas almas, que Ele derrame sobre cada um de nós os bálsamos salutares, que nos curam, que nos despertam para a verdadeira vida, que os Teus benfeitores, Senhor, magnetizem estas águas, que aqui estão colocadas, que estão colocadas nos lares. E é com a oração que nos ensinastes, que rogamos nesse instante essa transfusão de amor, a transmissão do passe, que possamos sentir vibrações tão altas nessa frequência da paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Sê conosco, Senhor, nos acompanha, hoje e sempre. Vamos todos em paz, assim seja.